Ô, Sara, você traz aí, né, uma explicação muito interessante, até porque neste cenário a gente vê Trump citando o Brasil, né, nominalmente, dando o nome ali, citando Índia, China, Brasil, como países que tarifam, né, bastante os produtos americanos e que devem, inclusive, entrar na lista dos países que os Estados Unidos vão aumentar ali as tarifas. E você traz aí a explicação porque Gerdau tem planta lá, poderia, né, ser menos prejudicada, até mesmo beneficiada. Quando a gente olha, eu sei que você é muito otimista, o trabalho sempre olha ali as possibilidades do otimismo, mas eu já te pergunto quais podem ser impactadas ou setores mais impactados, caso de fato a gente venha a ver aí um aumento nesta taxação dos Estados Unidos para as nossas empresas exportadoras, as que não têm especificamente talvez plantas lá. A gente tem, lógico que algumas empresas têm uma participação relevante das exportações para os Estados Unidos, mas a gente tem uma relação muito grande com China, né, com a Europa também um pouco, e nas exportações aqui no Brasil a gente poderia ter uma participação um pouco menor, depende um pouco do setor especificamente, tá? Mas vamos pegar, como, por exemplo, o caso da própria CSN, da própria Uzi Minas, né? Certamente elas teriam uma dificuldade muito maior, né? Já que a gente não tem uma indústria aqui que é, de certa forma, competitiva, né? Custo de capital muito alto, mão de obra muito cara, enfim, insumos muito caros, né? Tendo ainda uma tarifa adicional para exportação, a gente tem duas opções, né? Ou a gente perde competitividade, acaba reduzindo muito, ou a gente vai ter que procurar outros mercados. E esse nosso aço, por exemplo, vai ter que ir para a China, enfim, se bem que a China também é um maior exportador do mundo. Então, provavelmente não vai ser para lá que vai ser o nosso aço. A gente vai ter que ir para a América Latina, principalmente, né? Então, tudo mais constante, né, deve ver nessas companhias é uma preocupação em relação ao fluxo de caixa dessas empresas, né? Ou seja, uma redução da margem, tudo mais constante, tá? Lembrando que, lógico, que algumas commodities a gente poderia ter o efeito inverso, ou ser parcialmente compensado por conta do câmbio, né? Se a gente tiver um câmbio real mais desvalorizado, isso aí poderia ser parcialmente compensado. Mas é uma preocupação muito grande, né, em relação, a gente fala, lógico, de empresas listadas, companhias de capital aberto, mas o Brasil todo poderia sair perdendo, né, com a maior dificuldade de exportar para os Estados Unidos, tá? Então, tudo mais constante. Provavelmente vai ter uma discussão muito setorial, né? E aqui também, já isolando aqui na madeira, mas algo que provavelmente os setores vão pedir, né? Eu não gosto como economista, mas provavelmente esses setores vão pedir um subsídio de uma outra forma para tentar compensar essa redução da rentabilidade, da produtividade aqui no Brasil, caso venha realmente colocar aumento de tarifas para a exportação, tá? Então, siderurgia acho que é o caso mais emblemático, porque a gente tem margens muito, muito apertadas aqui no Brasil. Então, qualquer 1, 2, 3%, né, de aumento de importação poderia impactar drasticamente a rentabilidade dessas empresas, tá? De uma forma geral, tá? Mas a gente tem setor de autopeças, outros setores industriais, né? A própria Embraer aqui é um exemplo, né? Entender como, lógico, vai se dar essa consolidação, né? Se acontecer esse aumento de tarifas. As companhias vão ter que procurar outras alternativas, pelo menos para manter a mesma rentabilidade e não ter impacto aí nas suas margens, né, especificamente, tá? Então, é um assunto que vai ser certamente o assunto desse ano, né, Felipe?